os cuidados dos pobres e necessitados. O versículo que nos conduzirá nesse estudo está no livro de Amós, capítulo 5, dos versículos 12 até o versículo 14, que diz assim: Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligi o justo, tomais resgate, rejeita o necessitado na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Amém? Então, Amós capítulo 5, do 12 ao 13, é o versículo tema. Eu li com o texto na versão revista e corrigida, agora eu vou ler na linguagem de hoje, que eu acho que fica mais claro para a gente entender. O mesmo versículo que eu acabei de ler, tá? Eu sei das muitas maldades e dos graves pecados que vocês cometem. Vocês maltratam as pessoas honestas, aceitam dinheiro para torcer a injustiça, não respeitam o direito dos pobres, não admira que nenhum tempo mau como este, as pessoas que têm juízo fiquem de boca fechada. Procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem, isto é, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com vocês. Odeiem aquilo que é mal, amem o que é bom, faça com que os direitos de todos sejam respeitados nos tribunais. Talvez o Senhor, o nosso Deus, tenha compaixão das pessoas do seu povo que escaparem da destruição. Então, é um mandamento bíblico cuidar dos pobres e necessitados, tá certo? Então vamos lá. Neste mundo, onde há tantos ricos quanto pobres, muito mais pobre do que rico, né? Diga-se de passagem, frequentemente os que têm abastança material acabam tirando proveito dos que nada têm, explorando-os para que os seus lucros aumentem continuamente. Isso é uma verdade, né? Isso não é de hoje, já é um mal antigo na terra. Quem tem e poderia ajudar os que não têm, infelizmente, acabam lesando as pessoas que não têm, escravizam. Antigamente escravizava literalmente, hoje põe as pessoas para trabalhar horas a fio, absurdamente, por pouca coisa, tá certo? E assim é uma exploração também. Vamos ver aqui Salmos 10. Salmos 10. O que a palavra de Deus fala para nós a respeito desta situação? Salmos 10, versículo 2, 9 e 10. Versículo 2 do Salmos 10. Os maus são orgulhosos e perseguem os pobres, que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Versículo 9. Como um leão, ele espera no seu esconderijo, e espios que não pode se defender, fica de tocaia, esperando pelos que são perseguidos. Então pega as vítimas nas armadilhas e as arrasta dali. Elas são esmagadas e caem, derrotadas pela força bruta. Mais um versículo, Isaías 3. Aleluia. Isaías 3. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Isaías 3, versículo 14 e 15, diz assim: contra as autoridades e os líderes, ele fará esta acusação: foram vocês que acabaram com Israel, a minha plantação de uvas. As suas casas estão cheias das coisas que vocês roubaram dos pobres. Com que direito vocês esmagam meu povo e exploram os pobres?
É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. Aleluia! Olha, Jeremias 2, versículo 34. Então quer dizer, Deus tem dado bênção para nós, para que nós cuidemos das pessoas e não façamos como estes homens que têm muito, mas não temem a Deus. Jeremias 2, 34. Diz assim a palavra de Deus: as roupas de vocês estão manchadas com o sangue de pobres e inocentes que nunca assaltaram as suas casas. Mas apesar de tudo isso, meu povo diz: eu estou inocente. Certamente o Senhor Deus não está mais irado comigo, mas eu, o Senhor, castigarei, porque você diz que não pecou, mas pecou. Eita Deus! Vamos lá no livro de Amós mesmo. Amós 2. Aleluia, glória a Deus. Amós 2. Amós 2, do versículo 6 até o 7. 6 e 7. O Senhor Deus diz: o povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos mesmos, que eu tenho de castigá-lo. Vendem como escravos pessoas honestas que não podem pagar as suas dívidas, e até aquelas que são tão pobres que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandália. Perseguem e humilham os pobres e fazem injustiça contra as pessoas simples. Pais e filhos têm relações com prostitutas nos templos pagãos e assim envergonham o meu santo nome. Ah, meu Deus! Você vê o livro de Amós, né, irmãos? É o livro tema, né? Que a gente está usando aqui. Aleluia. E tem um propósito esse livro de Amós, ó. A prosperidade de Israel servia apenas para aprofundar a corrupção da nação. Ao ser enviado a Betel a proclamar a mensagem: arrependam-se ou pereçam, Amós de lá é expulso, sendo expressamente proibido ele profetizar. Quão diferente agiram os ninivitas diante da mensagem de Jonas. Parece que pouco depois, Amós volta à sua casa em Judá, onde escreve sua mensagem. Seu propósito era entregar ao rei Jeroboão II uma versão escrita das suas advertências proféticas, disseminar amplamente em Israel e Judá o oráculo da certeza do iminente juízo divino contra Israel e as nações em derredor, a não ser que estas se arrependessem da sua idolatria, imoralidade e injustiça. A destruição de Israel ocorreria 3 décadas mais tarde. Você vê, Amós foi pregando lá para eles não lesarem os pobres, eles não ouviram, expulsaram Amós. Ele escreveu toda a mensagem de Deus, entregou na mão do rei. Não ouviram. 3 décadas, 30 anos depois, o mal realmente veio a cometer lá a eles, né? Então, olha aqui. No mesmo livro de Amós, o capítulo 5, versículo 12, eu já li. Tiago 2,6, no Novo Testamento. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 6, diz assim: no entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? Tá vendo só, né? O que a Bíblia fala? Então, a Bíblia tem muito a dizer a respeito de como os crentes devem tratar os pobres e necessitados. Amém? Então a gente para por aqui e a gente vai aprender nos próximos dias sobre o cuidado dos pobres e necessitados, porque isso é a vontade de Deus e Deus nos abençoa para que abençoemos também.